Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Aquela época social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje estreou-se como ator em 1963 e nunca mais se afastou dos palcos. Assume-se como um homem exigente com ele próprio e com os outros e, mesmo perante as adversidades, nunca deixa de sonhar. É considerado o maior produtor de teatro em Portugal e já conquistou milhares de portugueses com as peças e musicais que encenou. O convidado de hoje é Filipe Laféria. Muito obrigada por aceitar o convite do Económico e do Conversas com Vida. Todas as pessoas exigentes têm fama de ter mau feitio? Eu, pelo menos, tenho. Portanto, já é uma lenda e eu acho que nunca devo contrariar isso. Portanto, já parto do princípio, as pessoas já partem do princípio que eu tenho mau feitio, que é ótimo. Mas é um eterno insatisfeito? Sim, eu acho que sou um insatisfeito. Acho que começo sempre tudo do zero. E a vida do teatro é isso, uma noite acaba, uma representação, o palco desce, depois no outro dia começa-se tudo novamente do zero. Mas consegue ter paz? Paz pouca, paz no momento em que vivemos é difícil. Consegue, como se costuma dizer, desligar a ficha, sair do palco e esquecer-se do que deixou? Sobretudo quando escrevo e quando crio. É por isso que eu gosto de escrever as peças e de imaginar-as a partir de uma página branca para fazer um espetáculo. E aí sim, aí entro noutro mundo. Acho mesmo que o meu mundo é muito no palco, porque é onde eu trabalho, não é? E onde hoje, por exemplo, já às 9 da manhã já estava lá a assistir à representação do Peter Pan com centenas e centenas de crianças. Agora, a esta hora, está outra sessão e à noite lá estarei a receber o público e a vender programas que eu gosto de. Acho muito importante as pessoas que nos conhecerem e serem recebidas na nossa casa como convidados. Mas não se importa realmente com o que pensam de si? Nada, absolutamente nada. Importa com o que eu penso de mim. Mas sempre foi assim ou foi Sim. uma característica que adquiriu com a maturidade? Não, eu acho que sempre foi assim. Como você disse, sempre fui um homem de sonhos e que batalhei muito. Eu acho que parto todos os dias do princípio, não é? Cada dia é uma conquista. Ao fim e ao cabo sou um guerreiro. E o que é que ajudou a definir essa personalidade? Não sei, a minha maneira de ser, talvez de ser o filho mais novo de uma grande família de 6 irmãos, não é? E, portanto, quando se tem os pais e 6 irmãos, eu sou o filho mais novo, tem 6 pais, não é? 7 pais. Foi mais mimado, por isso? Não acho, porque também a vida eu já vivi bastante, não é? Portanto, eu costumo dizer que já vi o espetáculo da vida de todos os sítios do teatro, desde o camarote até à plateia, até ao balcão, até ao galinheiro. Também, muitas vezes em pé e em condições muito adversas, não é? Mas, portanto, já vi de todos os lugares do teatro a vida. Cresceu no Alentejo, ainda tem memórias sim, da minha infância, sim. Aliás, porque viemos muito cedo para Lisboa, eu vim muito cedo para Lisboa, mas depois ia lá sempre ao Alentejo nas férias. E eu acho muito importante essa relação do homem com o campo. O homem do campo é muito diferente do homem da cidade. Tudo é diferente. Mas o Filipe não é um homem do campo. Não, porque vivi sempre em grandes cidades. Não só aqui em Lisboa, como em Londres. Como gosto da cidade. Eu, por exemplo, eu descanso imenso a ir a Nova Iorque. Gosto muito de Nova Iorque. E todo o trânsito, toda aquela confusão me faz descansar. Não sou nada contemplativo. Mas também gosto de ser contemplativo e estar num monte a ver as vacas a pastar, não é? Portanto, tenho essas duas facetas, essas duas personalidades. A sua família tem origem espanhola e é daí que vem também o seu nome. Sim. Acha que se a sua família tivesse ficado em Espanha, a sua vida teria sido diferente?
Claro, o Ortega y Gasset diz sempre que um homem é o produto das circunstâncias, não é? Como se eu tivesse ficado em Londres teria sido diferente, tudo seria diferente, mas nós temos que sempre fazer opções na vida e não nos vamos arrepender, portanto, é esta a vida que eu fui optando, todos os dias é uma opção, não é? Como é que o teatro surgiu na sua vida? Lembra-se do Sim, primeiro momento em que lembro-me. sentiu esse bichinho? Eu acho que foi pela palavra, sobretudo porque eu desde miúdo escrevia muito, escrevia muitos poemas e muitos contos. Havia na época o Diário de Lisboa, que era um jornal de referência, e o Mário Crastelim, primeiro o Urbano Tavares Rodrigues e depois o Mário Crastelim, tinha uma secção que é o Diário de Lisboa Juvenil. Eu escrevia para lá porque havia concursos. Lembro que foi uma grande, um grande privilégio ter ganho um concurso de poesia e, portanto, a palavra é que leva sempre ao teatro. Porque o Que idade é teatro que tinha nessa bocado... altura, quando ganhou esse concurso de poesia? Tinha 14 anos ou 12 anos, era muito novo. Sempre, portanto, toda esta inclinação para a arte foi genuína e foi uma coisa natural em mim. Mas a sua família estava ligada à medicina, nunca o influenciaram a seguir Não, outro caminho? Sim, numa parte da família à medicina, outra parte à agricultura, mas não, eu sempre nasci com este bicho do teatro, não é? Talvez porque achar que a vida toda é um teatro, não é? Os seus pais nunca o tentaram demover? Sim, lembro-se que na minha época, portanto, era quase um pecado ir para teatro. Achavam que era uma vida, e de algum modo tinha um bocado de razão, era uma vida muito difícil, não é? Fazer teatro num país onde não há uma grande necessidade cultural e nem uma grande aptidão para ir ao teatro, é sempre uma luta muito difícil, não é? Mas era também uma profissão mal vista, muito associada à noite, à boémia. Sim, mas eu nunca fui boémio na minha vida. Geralmente há essa ideia romântica do artista notívago e boémio, mas eu nunca fui, eu gostei sempre muito da manhã e de acordar cedo e de escrever cedo e gosto de facto, como me envolvo muito em ensaiar, por vezes são 2 da manhã e 4 da manhã, e se os atores não me dizem que é muito tarde, eu continuava a noite toda a ensaiar, porque desligo portanto, do mundo real, para entrar no mundo que eu e os atores criamos, não é? Isso por vezes é perigoso porque posso prolongar um ensaio até às 2 ou 3 da manhã, mas habitualmente não sou um homem da noite nem da boémia. Quem é que o para nesse entusiasmo até às 3 da Por manhã? vezes é uma atriz ou um ator que está muito cansado e diz: Filipe, por amor de Deus, vê as horas. E dizem-lhe isso muitas vezes, Filipe, já chega. Às vezes sim, porque eu sou compulsivo, não é ensaiar, não é? Exatamente porque você há bocado perguntou, porque gostava, eu acho que há sempre mais, portanto nunca se atinge a perfeição, há sempre essa insatisfação. Talvez eu seja um insatisfeito. Eu, por exemplo, estarei uma peça e estou a vê-la, 2 dias depois eu já fazia tudo completamente diferente, não é? Mas isso não é um sofrimento constante? Não, é uma maneira de ser, não é? É o querer. Eu acho que a arte dá isso ao ser humano, não é? É sermos mais que nós próprios, não é? Queremos ter asas e voar ao fim e ao cabo. Ainda era bastante jovem quando foi para Londres com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian. Exatamente, eu já vivia, portanto, isso já me parece do século passado, não é? Mas o século passado foi há pouco tempo. Portanto, era nos anos 70, não é? E vivi em Londres numa época extraordinária na King's Road, mas também estudava, mas também fui criado de mesa, também servi muito à mesa E para com sobreviver. Sim, atores famosos. Exatamente, a Ava Gardner, o Polanski, lembra-me perfeitamente, o Alain Alemã, eu lembro-me do Alain Alemã, aliás, quem havia de dizer que depois eu ia buscar aquela personagem e reinventar no teatro, não é?
numa noite na casa da Amália, no musical Amália, mas sobretudo numa noite na casa da Amália, em que eu faço do Alain Alemão uma personagem. E lembro-me que era um homem triste, que ia muitas vezes almoçar e que me preocupava porque havia uma atmosfera enorme, de uma enorme tristeza, um enorme sofrimento. E eu sabia que ela, e ele não sabia que eu era. Mas metia conversa com eles de alguma forma? Sim, aquela conversa muito circunstancial, não é? E lembra-se da primeira vez que viu uma destas pessoas no restaurante, o que é que sentiu? Quando viu a Ava Gardner? Achei que estava em Hollywood, não é? A Ava Gardner era muito parecida com a Natália Correia. Portanto, a Ava Gardner nos anos 70 era uma mulher lindíssima, os olhos lindos, com uma corte imenso de admiradores por todos os lados, não é? E falava muito alto, ria muito alto. Era uma mulher excessiva, mas precocemente envelhecida, não é? Mas bela. Não é? Eu acho que todas as idades têm a sua beleza e ela era extraordinariamente bela, embora fosse uma mulher já uma sexagenária naquela época, não é? Mas lembro-me que era muito parecida à Natália, o tom de voz, os olhos esbugalhados, não é? Lindíssimos. Mas o Filipe também era descrito como um galã. Pois, era quando fiz muitos papéis de galã. Aliás, ser galã é sempre muito ingrato, porque acha-se sempre que o galã é o canastrão, não é? Eu lembro-me que tive um reconhecimento como ator quando cortei o cabelo e fiz de um atrasado mental na Fontoverruna. Então, isso é que acharam que eu tinha muito jeito e que era um grande ator, porque me desfigurava, não é? Portanto, porque os papéis do galã são sempre, como nós dizemos no teatro, os papéis de corno. Acha que se dá demasiada importância a uma cara bonita? Hoje em dia dá-se, hoje em dia vive-se muito na superficialidade e na imagem, portanto dá-se uma importância talvez demasiada. E há atores que não deviam sê-lo? Que deviam Se ser outra querem coisa ser, qualquer? Há atores que não nasceram para atores, sabe? Isto ou se nasce ou não se nasce. Depois pode-se ter muitas escolas, pode-se ter muita prática, mas ou é ou não é. É como ter jeito para desenhar, ou para pintar, ou para escrever, ou para ser músico. Portanto, é uma coisa inata. O talento nasce connosco, não se não. aprende. Aprende-se. A Amélia Reclasse, que há bocado citou, que foi uma das minhas mestras, dizia-se que o talento era 10% de talento e 90% de trabalho. Depois, está claro, o talento vai-se refinando, vai-se aprendendo, vai-se evoluindo, mas a base ou está ou não está, não é? Ou é ou não é. Foi também em Londres que viu pela primeira vez e ouviu Amália. Não, a primeira vez não. A primeira vez foi em Monte Gordo, porque nós íamos passar férias, como todas as famílias alentejanas, para Monte Gordo, e lembro perfeitamente da Amália ir ao casino, era o Casino Oceano, chamava-se Casino Oceano, e impressionou-me muito, porque a Amália fez a primeira parte portanto, no casino, para os frequentadores, digamos, a alta burguesia que ia a banhos, não é? A Monte Gordo, e depois começou-se a ouvir o povo todo a gritar Amália, 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 e eram então os pescadores e toda a população de Vila Real de Santo António e de Monte Gordo que rodeava o casino e ela teve que cantar na rua. Aliás, eu já fiz isso na peça, na musical Amália, onde ela diz, eu sempre cantei na rua, porque a Amália começou a cantar na rua, mas conheci bastante bem a Amália. Vi uma vez, de facto, em Londres, quando eu tinha 20 e poucos anos, ou 21, ou assim, mas lembro-me que naquela época não era nada de fados, o que eu gostava era os Rolling Stones, e uma família inglesa que eu conhecia, gostava de ir ver a Amália, e eu fui contrariado, mas de facto, quando vi aquela mulher vestida de negro, com aqueles fatos de infanta, quando ouvi a guitarra e a viola, é muito forte, quando nós não estamos em Portugal, e ouvimos de facto o som do fado, porque é atávico em nós, e de facto apaixonei-me naquele momento pela essa grande
diva, de facto, e extraordinária mulher, que foi a Amália Rodrigues. Tanto me apaixonei que já escrevi 2 peças sobre ela. É verdade que foi a própria Amália Rodrigues que o desafiou a fazer a primeira peça sobre ela? Exatamente, eu já contei isto em francês e em inglês nas televisões quase de todo o mundo. Mas eu estava a fazer a Maria Callas, que foi um dos espetáculos mais bonitos que eu fiz, sobre a vida da Maria Callas, e ela foi ver. E no final eu pensava que ela ia lá dar-me os parabéns, etc., mas não deu nada. Disse, ouça lá, mas que ideia é esta de fazer uma peça sobre a Maria Callas, mas porquê é que não faz sobre mim? Eu disse, Amália, mas eu não conheço nada da sua vida. Então ela aconselhou-me a ler o livro do Vítor Pavão dos Santos, onde ela própria fala em direto, não é? E sobre aquele livro eu fiz o musical Amália, que foi de facto um fenómeno, 6 anos em cena, milhões de espectadores, Paris todo louco, completamente enlouquecido a ver a Amália Rodrigues no Zénite. De facto, foi uma época extraordinária. Foi o seu maior sucesso? Eu já tive tantos sucessos, mas também tive muitos fracassos. Eu acho que é tão importante os fracassos como os sucessos. Aliás, que é que se aprende com os fracassos? Aprende-se mais com os fracassos, com os sucessos. Porque quando tem um sucesso, toda a gente aparece, toda a gente o imola, toda a gente diz que é o melhor do mundo. Quando se tem um fracasso, de um dia para o outro, não há telefonemas, não há nada, nós aprendemos connosco próprios, é um olhar para dentro de nós próprios. É muito importante. E o que é que tem aprendido com os seus fracassos? A sobreviver. A ultrapassá-los, porque tem que sempre seguir em frente, não é? E eu acho que nesta época em que estamos a atravessar em Portugal, que é uma época muito difícil, é preciso muita força e uma grande força interior para sobrevivermos. E o Filipe tem essa força? Tem tido até hoje? Eu tenho tido até hoje, mas tenho momentos em que de depressão, como toda a gente, mas depois há esse sangue espanhol, não é? Que me faz vir ao de cima. Acho que, como disse há bocado, sou um lutador. Eu gosto do desafio. A minha vida tem sido sempre um desafio contra as coisas impossíveis. Há sonhos que consegui fazer, e há sonhos impossíveis, que deixam uma grande amargura, mas que são impossíveis. Onde é que vai buscar essa força? À família, aos amigos, ao teatro? A alma, eu acho que é a alma, eu acho que é o que nós somos dentro de nós e o que nós somos produto de tanta coisa, não é? Portanto, a força é de... Eu lembro-se que eu sou um alentejano também, não é? Você já reparou que o povo alentejano, a força que tem para sobreviver, nunca ninguém se interessou em nenhum governos, nenhum regimes por o Alentejo, e eles conseguem fazer até das ervas daninha comida, pão, alimentarem-se de coisas que são consideradas até, portanto, que não servem para nada, não é? Das ervas que toda a gente despreza, eles conseguem fazer comida. É isso que o Filipe sente que faz também? Eu acho que sim, eu acho que faço isso todos os dias. Disse numa entrevista que temos de ser atores de nós próprios. Qual é a personagem que o Filipe encarna todos os dias? É a minha, mas não a represento, sou, não é? Como dizia o nosso Hamlet, não é ser ou não ser, não é? Mas eu sou o que sou, não é? Quem é que o conhece realmente bem? Eu acho que nunca se conhece as pessoas realmente bem. As pessoas têm essa capacidade de nos surpreender. Isso é que é magnífico no homem e no ser humano. De nós podemos sempre melhorar. E é o que tenta fazer todos os dias? Sim, melhorar-me até ter mais bondade perante o nosso semelhante, que eu acho que a vida só se justifica com os outros. E o teatro é sempre um sonho, às vezes também é um pesadelo? Às vezes é um pesadelo terrível. Ainda hoje tive um pesadelo terrível com o teatro. Às vezes tenho muita que não estava pronta. Os miúdos estavam a entrar e tinha havido de noite, o cenário tinha sido destruído. Muitas vezes tenho essas paranoias, que eu corro logo para o telefone, está tudo bem, para o Felitiama, a perguntar se está tudo bem. Mas no seu dia-a-dia, quais é que são os pesadelos com que se depara?
Sara? E os pesadelos económicos, como todo o português nesta época, não é? É muito difícil. Lembra-se que eu faço teatro sem subsídio, sou um trapezista que trabalha sem rede, portanto, muitas vezes cai no chão, não é? E com muita dor, não é? Alguma vez algum membro de algum governo lhe pediu opinião sobre a política da cultura? A opinião era péssima, quase se me pedissem, não, acho que não. Eu já falei com vários, já foram tantos ministros, eu já vivi tantos Portugais, não é? O velho Portugal, o Portugal 25 de Abril, o Portugal democrático, o Portugal falido, já vivi tantas vezes Portugal, não é? Que já conheci dezenas e dezenas de secretários de cultura, de ministros de cultura, mas eles vão e a gente fica. E algum dia lhe deu a mão que precisava ou lhe deu a rede que precisava? Sim, o Santana Lopes. Eu acho que o Santana Lopes acho que houve duas pessoas importantes na cultura em campos diferentes. O político, que foi o Pedro Santana Lopes, e o cultural, que foi o Carrilho. E o que é que falta agora à política da cultura? Falta tudo. Agora falta tudo a Portugal, porque nós temos duas opções. Uma é péssima, a outra é muito má. Portanto, tudo se baseia, devido às circunstâncias que Portugal e toda a Europa vive agora, entre o muito mal e o péssimo. Mas a falta de dinheiro justifica tudo? Eu faço as coisas sem dinheiro. Olha, nunca não me lembro de fazer uma peça que tivesse dinheiro. Partimos sempre do zero. É os atores que apostam, é os técnicos que apostam, fazemos a comida no teatro, jantamos no teatro todos e, como eu disse há bocado, parte sempre do zero. Mas como é que se faz teatro sem dinheiro? Olha, fazendo-se com a nossa com arte, não é? É muito difícil, mas nós fazemos tudo sem dinheiro. Temos de facto essa vantagem extraordinária, é que o público vem de facto de todos os cantos de Portugal para ver os meus espetáculos, e muitos estrangeiros, muitas pessoas até vêm do estrangeiro para ver os espetáculos do Teatro Politeama, e isso de facto é a minha mais-valia. A minha mais-valia é o público. Mas também, como já disse, também já teve fracassos. Quando há uma casa vazia, como é que se nunca faz? tive casas vazias. Eu referia-me ao fracasso, por exemplo, ao sonho que eu tive do Olímpia, que apostei tudo o que eu tenho e que não tenho para criar uma escola do teatro e um novo teatro em Lisboa, e isso eu acho que vai ser impossível. E eu estava-me a referir mais ao sonho que eu tive do Olímpia. Como você sabe, o Olímpia era um filme era um cinema que era um cancro na cidade de Lisboa, e eu tive o sonho de transformar, tal como transformei mas caiu nesta crise terrível que todos nós vivemos, e acho que vai ser um dos meus maiores fracassos. Já alguma vez pensou em desistir? Eu não posso desistir porque a minha vida é o teatro, eu respiro teatro, não é? Portanto, o desistir era morrer, não me interessava. Quer dizer, tenho pessoas que gosto muito, a minha filha, a Janeta, tudo, mas a minha força vem do meu trabalho, não é? A sua filha, que não gosta muito que fale sobre ela nas entrevistas. Não gosta nada, e não vamos falar porque ela não gosta nada. Porquê? Porque é tão diferente, é muito diferente do pai? Não, porque não é uma pessoa de uma figura pública, pronto, e não é artista, não é atriz, não gosta de ser fotografada, nem nada. Acho muito bem, tem muita... Mas é ela que vai buscar alguma dessa força? Exatamente, é as pessoas que nós amamos que vamos buscar a força. Filipe É o Laféria. amor sempre que a gente vai buscar a nossa força. É o amor que o move, o amor pelo teatro e o amor pelas pessoas. Exatamente, o amor pelas pessoas e pelo teatro. Filipe Laféria, já voltamos a conversar a seguir a um curto intervalo. Interrompemos agora o Conversas com Vida, já regressamos na segunda parte. Volte connosco também. Até já.